Fala galera, eu sou o Gils do canal GS Bola 611 e neste sábado, dia 4 de janeiro de 2025, vamos estar deixando a nossa grade de análise. O sábado com a grade interessante. Também vamos estar deixando um bilhetinho no final do vídeo, se fizer sentido para você, vá lá e faça a sua fé. Também deixe o seu like, faça o seu comentário, isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Então é isso, galera. Vamos lá para a nossa primeira análise de hoje. A nossa primeira análise de hoje é um jogo do Tottenham contra o Newcastle. Jogo bastante interessante para as duas equipes. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em 5 das 5 tivemos mais de 1,5 no jogo. Isso é muito importante, para quem gosta de fazer a sua fezinha em gols. Nos últimos 5 jogos do Tottenham jogando em casa, nos 5 dos 5 tivemos mais de 1,5. O Newcastle fora de casa, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 no jogo. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gols na partida, com a odd de 1,10. 9 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Venezia contra a Empoli. É um jogo bastante interessante também para as duas equipes. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 no jogo. Venezia jogando em casa é um time também bastante interessante na questão de gol. Vem de uma vitória, 2 derrotas, um empate e uma vitória. Em 5 das últimas partidas jogando em casa, 4 delas tivemos mais de 1,5 na partida. A Empoli jogando em casa, 4 dos últimos 5 confrontos tivemos mais de 1,5 no jogo. Vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1 gol na partida, com a odds de 1,10 pode ser interessante para uma duplinha, correndo um pouco mais de risco, mais de 1,5 gols no jogo. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo entre o Aston Villa contra o Leicester City. Nos últimos confronto entre essas duas equipes, tivemos em 4 dos 5 mais de 1,5 na partida. O Aston Villa jogando em casa vem bastante ganhando, Vem de 2 empates, 3 vitórias, e em 3 das 5 partidas jogando em casa tivemos mais de 1,5 no jogo. O Leicester City jogando em casa é um time que vem numa fase ruim, porém quando olhamos para a questão de gols é bastante interessante. Nas 5 das 5 jogando fora de casa tivemos mais de 1,5 na partida, vendo assim um forte cenário para termos pelo menos 1,5 gols no jogo, com a odds de 1,15, 1,14 pode ser interessante para uma duplinha. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo do Leicester City, ou melhor, jogo do Crystal Palace contra o Chelsea. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 tivemos mais de 1,5 gols na partida. O Crystal Palace jogando em casa é um time que também faz os seus golzinhos, Em 5 das 5 jogando em casa tivemos mais de 1,5 gols na partida. O Chelsea jogando fora de casa, 4 das 5 tivemos mais de 1,5 gols na partida. Uma entrada bastante interessante, pode ser mais de 1,5 gols na partida, com a odds de 1,17, 1,19 pode ser interessante para uma duplinha.
correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo do Manchester City contra West Ham. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 em 5 das 5. O Manchester City jogando em casa é um time bastante ofensivo. Nos últimos 5 confrontos em casa, 5 dos 5 tivemos mais de 1,5. West Ham. Fora de casa, 4 dos últimos 5 jogos tivemos mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante pode ser mais de 1,5 na partida. Com a odds de 1,10 e 1,11 pode ser interessante para uma duplinha. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo da Fiorentina contra o Nápoles. Também um jogo bastante interessante. Série A da Itália. Jogo bastante interessante. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 dos últimos 5 confrontos tivemos mais de 1,5 na partida. A Fiorentina jogando em casa é um time bastante ofensivo. Em 4 das últimas 5 partidas tivemos mais de 1,5 no jogo. O Nápoles, fora de casa, é um time bastante over goal. Nos últimos 5 jogos, fora de casa, 4 dos 5 bateu mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante pode ser mais de 1,5 no jogo. Com a odds de 1,36 ou 1,40 pode ser interessante. Uma entrada também bastante interessante no ao vivo é mais de meio gol. 10, 15 minutos não sai o gol da Fiorentina nem do Nápoles, pode ser interessante para um duplinho. Outra entrada bastante interessante pode ser nos escanteios. Mais de 5,5 escanteio na partida. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Bristol contra o Arsenal. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 em 5 das 5. O Bristol jogando em casa é um time também que marca seus golzinhos. Em 4 das 5 tivemos mais de 1,5. O Arsenal fora de casa vem amassando todo mundo. Tivemos mais de 1,5 em 5 das 5. Como podemos ver, bastante interessante. 5-1, 5-2, 1-1, 5-1 e 3-1. Uma entrada bastante interessante. Entrada bastante interessante. Pode ser mais de 1,5 na partida. Com a odds de 1,22 e 1,25 pode ser interessante para uma duplinha. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5. Entrada bastante interessante também pode ser nos escanteios. Mais de 5 escanteios no jogo. Vamos lá para a nossa próxima análise. O jogo do Veronas contra o Udinese. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, tivemos mais de 1,5 em 4 dos 5. O Veronas jogando em casa é um time que vem perdendo bastante, mas quando olhamos para a questão de gols, é muito interessante. Em 4 dos 5 bateu mais de 1,5 do Verona em casa. O Udinese fora de casa é um time também bastante interessante no cenário gol. Em 5 das 5 bateu mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante pode ser
mais 1,5 gol na partida, com a odds de 1,33, 1,36, pode ser interessante. Outra entrada bastante interessante pode ser mais de meio gol no jogo. 10, 15 minutos, não sai o gol do Verona e nem da Udinese. Essa odd sobe para 1,15, 1,20. Pode ser interessante no ao vivo. Bastante interessante. Então é isso. Essas foram as nossas análises de hoje. Vamos deixar um bilhetinho no final do vídeo, né? Se fizer sentido para você, faça a sua fé, certo? Então deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Então é isso, galera. Boa sorte para o nosso bilhete, boa sorte para vocês e até a próxima. Fechou?